queridas alunas e queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Hildegarda Brito, vou estar aqui convosco para trabalharmos alguns conteúdos. E como vocês sabem, no ano passado não terminaram de trabalhar todos os conteúdos. E este ano vamos dar a continuidade. E agora, as recomendações. Não se esqueçam, lavar sempre as mãos, todos os dias. Quando for necessário, lavem as mãos. Usem máscaras nos lugares públicos. Na tua escola, devem usar máscara. E também usar álcool gel quando tocarem em qualquer superfície. E agora, vamos à aula de hoje. A nossa aula vai ser uma aula de língua portuguesa e vamos descobrir também coisas novas durante esta aula. E agora, observem as imagens que eu trouxe. Esta imagem é uma imagem do vosso livro do 3º ano. Não se esqueçam, estamos a fazer a revisão, mas também a continuidade dos conteúdos do 3º ano. E devem ter presente o vosso manual do 3º ano, ok? E vamos observar esta imagem. Já abriram na página 111? Então temos aqui a imagem. Observam-na. E agora? O que estão a observar naquela imagem? Já viram? Uma imagem muito colorida, interessante, cheia de vida. Aliás, cheia de vida. Então vamos lá ver. Aqui ao centro da imagem, em frente às crianças, o que é que vocês estão a ver? Uma senhora já de idade, uma idosa. Mas como ela é? Muito bem, muito alegre, parece animada, não é? E onde que ela está sentada? Numa cadeira, num cadeirão. Vocês podem reparar. E essa cadeira parece mágica. E ao pé dessa idosa, o que é que estão a ver? Meninos. Estão ali todos sentados. E como é que estão esses meninos? Estão atentos? A senhora? Pois, estão muito atentos. E parece que estão interessados naquilo que a senhora está a falar. E agora sim, depois de vermos esta imagem, o ambiente ali, parece uma conversa muito interessante, vamos ver o texto que fala sobre esta imagem que acabamos de observar. E prestem atenção à leitura. Sigam a leitura. A cadeira da Tilaia. Eu e os meus primos temos sempre esta coisa de um pedir algo e os outros logo quererem o mesmo. Já te aconteceu isto? Bom, admito que eu também já fiz isto. Principalmente se for a minha irmã Pepa ou a minha prima Lola a pedirem algo a Tilaia. Tilaia é como uma fada, uma feiticeira boa, que eu, os meus irmãos e os meus primos adoramos. Fecho os olhos e consigo vê-la sentada na sua cadeira, na sua enorme cadeira de balanço, onde, para a frente, para trás, nos conta as histórias mais incríveis. Conta aquela história do tio Lobo, em que ele vai parar ao céu e pede ajuda a São Pedro para descer. E seguiram a leitura? Um texto interessante, pois não? E agora eu vou fazer algumas questões para ver se entenderam. Repararam aquela senhora? E sabem qual é o nome? Muito bem, a Tilaia. Tilaia parece tia, não é? Uma tia já mais idosa.
Então chamavam-lhe de Tilaia, ou chamam-lhe de Tilaia. Tilaia era uma senhora idosa, era muito apreciada pelos meninos. Mas por que será que os meninos gostavam da Tilaia? Ah, muito bem! Porque ela era como se fosse uma fada. Todos os meninos gostam de ter uma fada. Ou então, uma feiticeira boa. Eu gosto muito de utilizar a expressão fada. Feiticeira boa também. Mas dá na mesma. E agora? Vejam a posição da Tilaia. Ela transmite coisas interessantes às crianças. E as crianças gostam de ouvi-la. Porque ela tem belas histórias para contar. Vocês repararam aqui uma das histórias que os miúdos gostam de ouvir? A história do Tio Lobo. E toda a gente conhece essa história, pois não? O Tio Lobo que foi parar ao céu, sem morrer, por causa da gula, não é? E depois teve que voltar à terra, de uma forma assim meio esquisita, mas teve que voltar, não é? E a Tilaia gosta de contar essas coisas para as crianças, essas histórias, as nossas histórias, a história das ilhas para as crianças, não é? E agora vamos ver algumas questões que eu trouxe para ver de facto se vocês são capazes de responder. Depois de ouvirem a leitura do texto, vamos responder as questões. Tu reparaste que este texto foi escrito e também contado por alguém. Eu não sei se vocês repararam, no final do texto tem nome lá do autor, ou da autora, neste caso, a Natasha Magalhães, que é uma escritora infanto-juvenil cabo-verdiana que escreve histórias lindas para as nossas crianças. E muito obrigada à escritora Natasha Magalhães. E neste texto, reparem, temos ali um narrador, a pessoa que conta aquilo que acontece. Se tem um narrador, a pessoa que está a nos contar, está a nos relatar aquilo que acontece, então este texto, vamos lá ver, é um texto narrativo. E os meninos todos já conhecem um texto narrativo, as partes que compõem um texto narrativo. Isso é muito interessante, não é? E o texto narrativo nós escrevemos sempre, no nosso dia a dia, não é? Porque vocês já conhecem essas partes, os componentes de um texto narrativo. Por isso devem sempre escrever. E há meninos que inventam histórias e utilizando os elementos de um texto narrativo. E continuando. Pergunta 2. Identifiquem o narrador. Afinal, quem é o narrador nessa história? Quem é? Ele está ali a identificar-se na primeira pessoa. Vemos quem é ele. Esse eu que está lá é a pessoa que está a contar. Ele está a contar, ele é o narrador. O nome, não está lá claro o nome dele, mas ele identifica-se como eu. Ok? Então vamos lá continuar. Respondam a pergunta que o narrador, que esse eu, coloca na segunda linha do texto e expliquem a vossa resposta. Já responderam? Já viram? Então coloquem lá. Sim, já me aconteceu. Por que está assim, essa resposta assim, na segunda pergunta? Ou na terceira pergunta, neste caso? É porque o narrador está a perguntar se vocês já fizeram a mesma coisa que ele. E o que é que está na segunda linha do texto? Vamos rever o texto, só para verem a pergunta do narrador. Ali. Já te aconteceu isto? Está a nos perguntar. Já te aconteceu isto? Sim, já me aconteceu. Bom, admito que eu também já fiz isto. Principalmente se for a minha irmã Pepa e a minha prima Lola a pedirem algo a Tilaia. O que é que o narrador quer que nós façamos aqui? Já nos aconteceu. Agora, mandou-nos explicar. Cada um tem a sua explicação. Por exemplo, há meninos que podem escrever assim para explicarem na pergunta 3. Porque quando nós queremos uma coisa
e vemos os nossos irmãozinhos, os nossos amigos a pedirem a mesma coisa, o que é que nós fazemos? Qual é a nossa atitude? Normalmente nós pedimos também. E quando todos juntos pedimos, os nossos pedidos são facilmente atendidos. Quando todos nós pedimos a mesma coisa, isso quer dizer, isso mostra um grande interesse. Coisa boa, meninos, coisa boa. Mas também há meninos que podem pedir porque acha que o outro, por exemplo, a mãe pode dar-me um presente ou quer me oferecer uma coisa e o meu irmão, não é? Também quer a mesma coisa e pede. Às vezes é concedido, às vezes não é? E às vezes até pode nos oferecer duas coisas diferentes e nós achamos que a coisa do outro é melhor do que o nosso. Às vezes não é verdade. São todos iguais. E essa resposta depende muito da forma como nós reagimos nessas situações. Bem, para a situação do narrador, penso que é porque ele também se interessava muito em ouvir as histórias da Tilaia. Então, juntou-se aos amigos para pedir. E assim, o pedido seria muito mais facilmente satisfeito, ou seja, respondido pela Dona Laia ou Tilaia, ou Vó Laia, se quiserem assim, ok? E vamos agora à questão seguinte. Então, já sabem, a pergunta 3, sim, já me aconteceu, penso que já aconteceu a toda a gente, quando uma pessoa pede uma coisa e também vai atrás pede, então vai tentar explicar a tua resposta, por quê que fazes assim, ok? E 4, de acordo com o texto, quais são os sentimentos que as personagens exprimem pela tia Laia? De acordo com aquilo que nós lemos, vocês vão ver o que é que os meninos sentem, aqueles meninos todos, o que é que eles sentem pela tia Laia? Já sabes? Então vamos lá, o que é que eles sentem? Vamos ouvir? Ou, aliás, vamos ver a resposta: respeito, carinho, amizade, simpatia e gratidão. Meninos, essas palavras são fortes, são palavras que transmitem-nos algo muito forte. Devem ser transformadas em sentimentos, por aquilo que nós sentimos por pessoas como Tilaia, os nossos pais, os nossos avós. Temos que ter muito respeito, muito carinho por eles, porque eles são pessoas que podem nos transmitir valores, né? E que nos ajudam a ter uma vida melhor, a saber convivermos uns com os outros. Por isso que nós devemos sempre respeitar essas pessoas, porque elas são importantes nas nossas vidas. E vamos continuar. Agora, muita atenção. Temos ali expressões, não é? Sublinhadas. Analisem as expressões sublinhadas no texto. Não sei se vocês repararam, não é? No texto são ali algumas palavras sublinhadas. E por que estão sublinhadas? Porque vamos precisar dessas palavras. E reparem aqui. Os meus primos, a minha irmã, a minha prima. Aquelas palavras que são sublinhadas a verde, cor verde, têm um significado muito especial. Ok? Significa que algo pertence a alguém. Quando eu digo a minha caneta, quer dizer que a caneta pertence-me. A minha irmã quer dizer que é algo próximo, né? Que temos uma relação próxima, minha, ela é minha. Ok? Então, prestem atenção nesse detalhe. As expressões meus e minha indicam que alguém é possuidor, me pertence, de objeto ou do ser. Vem antes de um nome e concordam com o mesmo em gênero e número. Entenderam? Essas palavras que indicam que algo nos pertence ou pertence a alguém, vêm sempre acompanhado de um nome. E vamos descobrir que nome se dá a essas palavras. A essas expressões dá-se o nome de
determinantes possessivos. Determinantes possessivos são palavras, pequenas palavras, que indicam posse, que algo pertence a alguém, mas vem acompanhado sempre de um nome. Ou seja, vem sempre antes de um nome. Um determinante, por exemplo, meu pai, minha mãe, meu irmão. Estão a ver? Sempre vem, depois vem o nome logo a seguir. Ok? Então, a essas palavras, a essas expressões, damos o nome de determinantes possessivos. Entenderam? Possessivo vem de posse, pertencer. E continuando. Então, o que é determinante possessivo? O determinante possessivo indica uma relação de pertença, isto é, indica que alguém é possuidor de um objeto ou de um ser referido, que eu acabei de dizer. Vem antes do nome, concordando com o mesmo em gênero e número. É claro, se é feminino, digo a minha irmã. Concorda? O meu irmão. Concorda em gênero e número. As minhas irmãs, está no plural, feminino, os meus irmãos. Estão a ver? Tem que ter essa sintonia, essa concordância. E vamos continuar. Temos aqui exemplo. Meus primos. Meus, determinante possessivo, primos é o nome. Reparem que veio antes do nome. Ok? E aqui, minha irmã. Irmã é o nome, determinante vem antes do nome. Entenderam, meninos? Muito bem. E vamos continuar. Agora temos um quadro. Observem o quadro dos determinantes possessivos. Reparem que nós, deste lado, nós temos todos os determinantes singular, aqui todos do plural. E não se esqueçam do gênero, masculino, feminino. Aqui quando temos um só possuidor, ou seja, uma única pessoa é que possui. Ok? Está no singular. E temos a parte que são vários possuidores. Ok? Então vamos lá. Quando temos um só possuidor no masculino, meu, no singular, teu, seu. Feminino, minha, tua, sua. Masculino, já também no único possuidor, meus, teus, minhas, tuas. Seu, sua, seus, suas. Neste caso, temos um único possuidor, tá bem? Tanto para masculino como para feminino. E vamos ver agora quando temos vários possuidores. Masculino, feminino, singular e plural. Estão a ver? Nosso, o grupo. Eu estou lá dentro e também os outros. Vosso, o grupo. Eu não estou, mas estão os outros. Seu, também. E assim sucessivamente. Nosso, vosso, ó vossa, nossos, vossos, nossas, vossas, suas. Aqui nós temos vários possuidores, ou seja, num grupo. Mas temos a divisão entre masculino e feminino. O gênero masculino e o gênero feminino. Esse quadro vocês terão a oportunidade de observar no vosso manual, porque está ali também. E vamos continuar. Agora, nós vamos mudar um bocadinho. Vamos tentar ver outras palavras que estão sublinhadas neste texto. Ok? E também nos outros textos que vocês podem ter no vosso manual. Agora reparem. Esta coisa, aquela história. Temos aqui palavras sublinhadas. Agora eu quero que vocês prestem atenção naquelas palavras que estão sublinhadas a vermelho. Essas palavras exprimem alguma coisa. Essas palavras exprimem a relação, não é? A distância entre a pessoa que fala e um determinado objeto. Ou em relação a outra pessoa que fala, também em relação a um objeto. Ok? Então vamos ver essa posição. Varia dependendo também do possuidor, onde que o possuidor está, onde que o outro interveniente da comunicação está. Então vamos ver. Aqui temos
esta. Quando eu digo esta caneta, reparem a posição da caneta em relação a mim. Eu estou a falar. Está perto ou está longe? Está bem perto, não é, meninos? Então, quando está perto, eu digo esta caneta. Mas se essa caneta se afastar de mim, está entre eu e a pessoa, e vocês, por exemplo, que eu estou a falar, está no meio, eu digo essa caneta. Ok? Mas se esta caneta, esta minha caneta, estiver a uma distância que eu não consigo alcançar, tanto eu como a outra pessoa, eu digo aquela caneta, porque está longe de mim e longe do outro interlocutor. Entenderam? Então é isso que nós vamos ver. Vamos ver a que nome damos a essas palavras que indicam a distância entre o interlocutor e um determinado objeto. Vamos lá ver? A estas expressões, esta e aquela, demonstram ou indicam a posição dos objetos em relação à pessoa que fala ou em relação às pessoas a quem se fala. Entenderam, meninos? Chamam-se determinantes demonstrativos. Demonstram, ok? São empregados ou são empregos antes dos nomes que se designam um ser ou objeto. Não sei se vocês repararam, todos os determinantes são utilizados, são empregos antes dos nomes. Vem sempre antes. Então, esta, aquela e outros que vamos descobrir daqui a pouco são denominados de determinantes demonstrativos. E já sabem por quê? Porque indicam a relação da distância entre o interlocutor, a pessoa que fala, e um determinado objeto. E vamos continuar a nossa viagem pelo mundo dos determinantes. Vamos lá? Muito interessante. E temos aqui exemplo, não é? Esses livros eu já dei, que indica que algo está perto de quem fala. Dei exemplo com a caneta, vocês se lembram? Os determinantes demonstrativos mostram, indicam a posição dos objetos, seres ou realidades a que se referem os nomes, situando-os no espaço ou no tempo. Também o conceito que nós vimos há pouco. Aquela história indica que tanto a pessoa que fala como a pessoa a quem se fala está longe do objeto. Eu já tinha referido, ok? Temos aqui aquela que é o determinante demonstrativo, história que é um nome, que vem logo depois do determinante demonstrativo. O determinante sempre vem antes do nome, não se esqueçam. E vamos agora ver o quadro, que vocês também têm esse quadro no vosso manual. Aproveitem, observem o quadro, não é? Vejam lá todos os determinantes, tanto possessivo como demonstrativo, e vejam que são diferentes, mas que todos eles, por serem determinantes, são utilizados antes dos nomes. E vamos continuar. Então temos aqui, neste lado temos determinantes singulares, são no singular, e do outro lado plural, tanto do gênero masculino como do gênero feminino. Este, esse, aquele, o mesmo, o outro, tal, isto, isso, aquilo, não é? Estão no singular, aqui está no masculino, singular. Esses aqui podemos colocar tanto de um como do outro. São invariáveis, estes aqui, não variam. E feminino, temos esta, essa, aquela, a mesma, a outra, não é? Tudo no singular. Aqui estão todos no plural. Estes, esses, aqueles, os mesmos, os outros. Masculino. Agora, feminino, estas, essas, aquelas, as mesmas, as outras. E aqui temos tais, ok? Que varia, não é? E os outros não. Então, como eu já tinha dito, procurem o quadro no vosso manual e observem e façam bom uso deste quadro. Escrevam frases com determinantes, não é? E vocês vão ver. Agora, um exercício que vocês terão de me ajudar a fazer. Aliás, vocês vão fazer em casa e eu vou
acompanhar. Nas frases que se seguem, sublinhem os determinantes possessivos e circulem os nomes como no exemplo. Eu já fiz o primeiro exercício. Né? Reparem no exemplo e tentem fazer o mesmo nas frases seguintes. Então vamos lá ver. A linha A. Eu tenho aqui a frase. O meu lápis está aqui. Sublinhei o determinante possessivo, meu, e circulei o nome lápis. Entenderam, meninos? Vocês vão sublinhar os determinantes e vão circular os nomes. E agora, mãos à obra, vou-vos dar um tempinho para terminarem o vosso exercício. Já está? Claro, vocês são inteligentes. Já aprenderam isso. E agora vamos ver se acertaram, meninos. A linha B. Qual é o determinante da frase? E qual é o nome? Vamos lá ver? Muito bem. Nossa, determinante possessivo. Plural. Ó, singular. Ilha, que é o nome, não é? Muito bem. Vamos ver a frase C. Minha, também determinante possessivo singular feminino. Livro, o nome circulado, muito bem. Vamos a seguir. Seus, determinante possessivo plural masculino. Jogos, nome. E estão a ver a concordância também? Singular e plural? E vamos à última frase, tua. E a palavra bicicleta. Parabéns, meninos. Se fizeram assim, estão todos de parabéns. Quem não conseguiu tudo desta vez, pode experimentar fazer de novo ou inventar frases. O que é que nós temos agora? Temos um trabalho para fazerem em casa, exatamente no vosso manual do terceiro ano. O que é que vocês vão fazer? Vamos ler o que é que vocês vão fazer? Vamos lá. Resolvam os exercícios 4, 5 e 6 nas páginas 112 e 113 do vosso manual do terceiro ano. Entendido, meninos? Ali vocês vão resolver os exercícios relativos aos determinantes demonstrativos e determinantes possessivos. Não se esqueçam, vejam o quadro e pratiquem em casa. E agora, quero saber de que é que nós falamos hoje na aula de língua portuguesa e também se gostaram. Obrigada, eu sei que vocês gostaram. E agora, vamos lá rever o que é que estudamos hoje. Já lembraram? Então vamos lá. Então, hoje, vimos a leitura e compreensão do texto A Cadeira da Tilaia. Vocês podem dizer Tia Laia, não faz mal. Eu acho que a Natasha não vai ralhar conosco, porque é uma tia, não é? Determinantes possessivos e demonstrativos que nós vimos. E meninos, não se esqueçam, respeitem as pessoas mais idosas, dão-lhes carinho, amor, não é? E aprendam com eles. Eles têm histórias interessantes para nos contar. Então, aproveitem. Tu que tens a avó em casa, já sabes, peça-lhe para lhe contar histórias antigas e ilustra aquilo que a avó fala. E assim, meus queridos alunos, terminamos mais uma aula de língua portuguesa. Espero que tenham gostado. E agora, já sabem, pratiquem em casa,
Estudem muito e marcamos encontro aqui na próxima aula no Aprender e Estudar em Casa. Fiquem bem!